Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal. Enquanto eu sigo aturando esse lixo de gente enchendo meu saco aqui, sabotando as minhas conexões pessoais, mas eu continuo com o que eles não estragaram ainda, que são os vídeos do canal, tá? E a gente aí na última semana, em uma semana a gente aumentou 100 inscritos aqui, passamos de 1.400 para 1.500 inscritos, né? Então legal, bacana e sejam bem-vindos aí. E vamos tentando aqui continuar enquanto eles não destruírem, né? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um grande segredo do multibilionário Bill Gates, essa figura aí sensacional, um cara com sucesso financeiro inquestionável, quer dizer, um grande símbolo, né, do capitalismo e do grande sucesso que é o capitalismo. Então a gente vai falar hoje aqui sobre o grande segredo que levou o Bill Gates a ser o bilionário que ele é, ele chegou a ser o homem mais rico do mundo. Hoje ele é o quarto homem mais rico do mundo, mas enfim, está ali, né, com uma fortuna de 133 bilhões de dólares, quer dizer, não perca, porque hoje eu vou aqui revelar o segredo do Bill Gates, tá? Antes eu deixo para vocês aqui o meu humilde livro de poemas, que não é o Bill Gates, mas é bacana aqui também, então quem quiser comprar, é só mandar um zap aqui para mim que a gente, enfim, troca uma ideia aí e vai ser um prazer negociar com vocês o livro, tá bom? Então tá aí, enfim. Então, pessoal, vamos lá. Já de cara eu já vou revelar o segredo aqui e depois eu vou fazer mais ainda. Vou dar um exemplo de uma pessoa que colocou em prática esse segredo aqui do Bill Gates e, enfim, vocês vão ver, né, o que rolou, porque é sensacional, assim, tá? E vai ser uma dica bacana para quem se interessar aí, né? E, obviamente, todo mundo quer ser bilionário. Quem é que não quer ser bilionário, né? 133 bilhões de dólares na sua conta, pô, né? Tá ruim? Então anota aí porque eu vou dar a dica para você aqui, tá? Na verdade, a grande lição, tá, dessa dica aqui, desse segredo do Bill Gates é o seguinte, ó: nunca deixe as oportunidades passarem, pois elas não voltam. Essa é uma grande dica, um grande ensinamento, uma das coisas mais, né, complexas e inteligentes que eu já escutei, inclusive, tá? Tá aqui, ó: nunca deixe as oportunidades passarem, pois elas não voltam. E aí no final do vídeo eu vou deixar até o link para vocês aqui e o nome, tá, da pessoa que me ensinou isso, que revelou esse segredo aqui do Bill Gates para mim, e vocês vão poder entrar em contato também lá com esse grande gênio aqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vou ler para vocês aqui para vocês entenderem, porque tem uma situação que aconteceu envolvendo o Bill Gates e o Bill Gates e uma jornalista que estava entrevistando ele, né? E aí, nesse momento, ele revelou o segredo e foi uma coisa fantástica, assim, que vai ajudar todo mundo a melhorar de vida, tá? Então, vamos lá. A jornalista perguntou para o Bill Gates, falou o seguinte: ó, Bill Gates, me fala uma coisa, qual é o segredo do seu sucesso, né? Por quê, né? Qual é o segredo do seu sucesso para você ser o homem mais rico do mundo? Obviamente que ela fez essa pergunta sem imaginar que o Bill Gates fosse revelar isso, né? A gente sempre imagina que o sujeito, pô, chegou a ser um homem mais rico do mundo, ele não vai revelar o segredo. Para quê? Para dar, né, arma na mão da concorrência? Não vai fazer isso. Mas ele fez. Olha que surpreendente, olha só, vamos lá. Ele diz, né? Então ela pergunta: qual que é o segredo do seu sucesso para você ser o homem mais rico do mundo? E aí o Bill Gates responde. Ele pega, na verdade, um talão de cheque. Olha que fantástico, olha que coisa brilhante. Ele pega um talão de cheque, tá? Tira uma folha, entrega para a jornalista e fala assim: escreve aí nesse cheque o valor que você deseja. Olha que coisa, eu tô até emocionado, é um negócio inacreditável, inacreditável. Ele diz isso, ó. Escreve aí nesse cheque o valor que você deseja. Aí essa senhora, né, a jornalista, ela pega e fica ofendida e devolve o talão para o Bill Gates. Não, né? E falou, aí ela diz o seguinte, ó: não é sobre mim, eu estou perguntando sobre o seu sucesso.
mas Bill Gates, me fala, como que você chegou onde você chegou? Né? E ele percebeu que ela não tinha entendido ainda a mensagem. Olha só, o cara é genial, brilhante, uma situação fantástica, né? Um negócio assim impressionante. Ele pegou o cheque de novo e entregou na mão dela de novo. Tá? E aí falou assim, coloca o valor que vier na sua cabeça aí nesse cheque. Coloca o valor que vier na sua cabeça. Tá? E aí ela ficou realmente ofendida com ele, achando que ele estava querendo comprar ela. Ela se incomodou, falou, pô, esse cara tá querendo me comprar, né? Pô, papo é esse aí, né? E ela devolve o cheque para ele, e aí então ele rasga o cheque, tá? Ele rasga o cheque e ela pergunta, por que você rasgou o cheque? E agora vem o pulo do gato, agora é o grande segredo. Então presta bastante atenção aí, anota isso, tá? Porque de repente o YouTube, inclusive, pode apagar isso, porque isso é uma coisa aqui que vale um tesouro, né? Então não deixa de anotar, não. Aí ele falou, você não... Aí olha só, hein? Ela disse, por que você rasgou o cheque? Aí ele falou, você não perguntou qual é o segredo do meu sucesso? O segredo do meu sucesso é que todas as grandes oportunidades que apareceram, eu agarrei. Aí ele continua, eu não abri mão de nenhuma. Olha só que gênio, isso é um gênio, é um gênio. Vou repetir, hein? Olha só. É uma coisa quase que inacreditável aqui. Ele diz, o segredo do meu sucesso é que todas as grandes oportunidades que apareceram, eu agarrei. Eu não abri mão de nenhuma. Fantástico, fantástico. Isso é uma coisa que, assim, é uma revelação surpreendente. Ninguém jamais tinha pensado nisso, né? E aí ele continua, você agora acabou de jogar no lixo, ele dizendo para ela, né? Você acabou de jogar no lixo a oportunidade de ser a jornalista mais rica do mundo. Era só você escrever um valor que eu ia fazer essa doação para você. Quer dizer, fantástico. Ele acaba de revelar para o mundo o segredo mais valioso da história da humanidade, como ser um bilionário. Basta não perder nenhuma oportunidade. Né? E aí... Vamos continuar, porque existem casos já revelados aí de gente que colocou isso em prática e funcionou. Colocou o que em prática, né? Vamos lá, porque o segredo é esse aqui, ó. Ele diz, o segredo do meu sucesso é que todas as grandes oportunidades que apareceram, eu agarrei. Eu não abri mão de nenhuma. E aí isso tornou ele o bilionário que ele é, o homem mais rico do mundo. Então vamos lá que eu vou dar um exemplo que já aconteceu no Brasil. Na semana passada alguém colocou isso em prática e funcionou. Olha só, vamos lá. Eu não vou dizer o nome da pessoa, evidentemente, porque essa gente que fica com muito dinheiro, né, evidentemente eles se escondem, eles têm ali um certo pudor nem todo mundo é como o Bill Gates, que é uma figura, né, única, ímpar na história da humanidade, e acabou de revelar, inclusive, o seu segredo. Não só disse quem ele era, mas revelou o seu segredo. Então, quer dizer, só que eu não vou revelar o nome dessa pessoa para poder não chamar a atenção de ladrão aí, porque é complicado, né? Mas o, aspas, Joãozinho, vamos colocar o nome dele de Joãozinho, é um codinome, tá? É o Joãozinho lá de Brasília, certo? E aí, o Joãozinho lá de Brasília, ele recebeu uma grande oportunidade. E como o próprio Bill Gates diz, você não pode desperdiçar nenhuma oportunidade, porque pode ser a oportunidade da sua vida, né? E a oportunidade do Joãozinho não era só de bilhão, era muito mais que isso. Era muito mais que isso. Joãozinho, se pega essa oportunidade, ele se transformaria no homem mais rico do mundo e passaria inclusive o Bill Gates, o Elon Musk, Jeff Bezos e o Bernard Arnault, que é o francês lá, que hoje é o segundo, parece, né? O Bill Gates é o quarto, tá? E aí o Joãozinho, ele recebeu a seguinte proposta, tá? De uma pessoa que também está anônima, ainda não foi revelado, porque essas coisas vocês sabem que são complicadas, né? O Bill Gates se tornou o homem mais rico do mundo já tem muitos anos e só agora ele revela o grande segredo dele. Então, quer dizer, isso demora, isso não é assim, né? Mas o fato é que o Joãozinho de Brasília recebeu uma grande oportunidade, a oportunidade da sua vida, tá? A oportunidade veio numa mensagem de Zap. E aí ela veio também conectada com o Telegram dele, com o YouTube dele e o Instagram dele. Quer dizer, não podia perder, né?
e a mensagem tinha duas mensagens, na verdade, hein? Olha só, ele não ganhou apenas uma grande oportunidade, ele ganhou duas. Quer dizer, ele foi ainda mais feliz do que o Bill Gates e do que a jornalista, que poderia ter se transformado na jornalista mais rica do mundo. Porque, é claro, a gente sabe que o Bill Gates não ia mentir, né? Se ela coloca ali no talão de cheque 133 bilhões de dólares, ele ia dar a fortuna inteira para ela, é óbvio. Claro que ele ia fazer isso, evidente, né? É um homem de palavra. Então, o Joãozinho recebeu duas grandes oportunidades, tá? Na primeira oportunidade, se ele investisse R$25, ele poderia receber de volta o valor de 1 octilhão de reais. Não é 1 bilhão, nem 1 trilhão, nem 1 quatrilhão. 1 octilhão de reais, ou seja, 1 seguido de 27 zeros. Isso dá mais dinheiro do que todo mundo tem na Terra junto. E o Joãozinho, obviamente, cresceu o olho, falou, pô, claro, né? Eu quero pegar o dinheiro todo do planeta para mim, né? E pegou a oportunidade de investir os R$25. E ele recebeu uma segunda oportunidade, uma segunda grande oportunidade. Vou deixar o link para vocês aqui, porque ainda não revelaram os nomes, mas já está noticiado isso. A imprensa, obviamente, né, está aí atrás das notícias, já descobriu isso e já noticiou, tá? E aí a segunda grande oportunidade do Joãozinho foi a seguinte: se ele investisse R$2.000, que ele não tinha na época, ele correu atrás ali, deu o jeito dele, tá? Ele podia ganhar, olha só, hein? Vou falar aqui com calma para vocês entenderem o tamanho dessa oportunidade. Se ele investisse R$2.000, ele podia ganhar 350 bilhões de centilhões de euros. E o Joãozinho investiu os R$2.000 e os R$25. Obviamente que se essa, né, você deve estar pensando aí, você deve estar já imaginando o seguinte, bom, se essa dica veio do Bill Gates, que é o homem mais rico do mundo, ou um dos 4 homens mais ricos do mundo, isso obviamente que vai dar certo. O Joãozinho vai se transformar no homem mais rico do mundo e vai ultrapassar o Bill Gates, o Joãozinho de Brasília, né? Enfim, eu sinto informar que o Joãozinho não se deu bem nessa, tá, pessoal? Por quê? Porque tudo isso aqui é uma grande bobagem, uma grande palhaçada, né? Isso é patético, na verdade, né? É patético, é ridículo, é uma grande bobagem, mas é verdade. Isso aí tá lá, tá? Tem um videozinho, vou deixar o link para vocês aqui, tá? Que é o grande segredo do Bill Gates, que você não pode perder nenhuma oportunidade. Porque aí você vai se transformar num homem rico, numa pessoa, né? E aí, a gente tá, na verdade, eu fiz essa brincadeira com vocês aqui. Quem me conhece já devia imaginar aí desde o início do vídeo que isso aqui não passava de uma brincadeira. Mas eu fiz isso aqui, né, essa brincadeira e essa conexão, para mostrar duas coisas aqui que eu tenho mostrado de maneira frequente aqui nos vídeos do canal, tá? Que é a importância do pensamento crítico e, obviamente, aplicar esse pensamento crítico aos mitos do capitalismo e do neoliberalismo do mundo atual, tá? Porque isso aí não passa disso, né? Um videozinho posto no YouTube, no Instagram, no Facebook, com o segredo do sucesso do Bill Gates, que é uma generalização patética, medíocre, de não perca nenhuma oportunidade, né? E aí, quando você vai estudar a vera mesmo, como é que funcionam essas coisas, meia dúzia de 0,5 chegam nesse esquema do Bill Gates por uma série de convergências. A maioria dessas pessoas já tinha família rica, ou então ganhou algum tipo de subsídio do Estado. Quase todos esses grandes nomes da tecnologia dos Estados Unidos fizeram conexões com o exército, fizeram conexões com o Estado americano, né, com o Estado dos Estados Unidos, para poder ganhar ali uma série de investimentos, para poder primeiro aquilo se transformar em uma peça de defesa, né, do país, do exército, da marinha, da aeronáutica, para depois, aí sim, vai para o grande público e eles começam a ganhar dinheiro com isso, né?
Então isso tudo não passa de uma ilusão, uma grande ilusão, que é a ilusão do neoliberalismo, e no caso dos Estados Unidos, ela é uma ilusão do capitalismo, né? Porque eles não são neoliberais, eles querem que a gente seja, mas eles não são. Né? A gente já falou bastante disso aqui em outros vídeos do canal. Porém, isso está aí, ó, né? Isso está o tempo todo sendo, enfim, divulgado em cursinho de marketing, de administração, empreendedores, coaches, os evangélicos da prosperidade. Isso, né, tá uma febre aí. E ao mesmo tempo que isso vai virando, né, um lugar, quase que um lugar comum, né? Não, tá vendo aí, ó, pô, né? Quem quiser chega lá, é só querer. Que é o mito da meritocracia, né? Quanto mais esse tipo de mito vai se espalhando, mais as pessoas acreditam de verdade nisso, e isso vai apagando completamente a capacidade reflexiva da pessoa para perceber as conexões políticas e as consequências políticas e antipolíticas disso, né? E aí o resultado final disso qual é? O mundo está cada vez mais desigual. A diferença entre os mais ricos e os mais pobres está cada vez maior no mundo. O Brasil, já falei, é um dos países mais desiguais, é o país mais desigual do mundo. 48% da renda do país está na mão de 1%. Tá? E outra, né? Toma-se os Estados Unidos como referência, como se fosse possível. Os Estados Unidos, eles conseguem, né, essa quantidade de bilionários que eles têm lá, dos 10 maiores bilionários do mundo, 9 são dos Estados Unidos. Né? Pelo menos na última lista que eu vi, não sei se esse ano ainda são 9, mas 9 dos 10 são dos Estados Unidos. Isso por quê? Porque eles entram nos países a partir de golpe, a partir de conexões com a direita vendida de países subdesenvolvidos para poder conseguir contratos para os seus empresários, e aí, ó, ganham muito dinheiro, e isso aumenta o PIB, aumenta o custo de vida deles, fica mais baixo, eles aumentam ali o poder de compra das pessoas lá dentro e impedem os outros de ganhar esses espaços. Né? Então isso é tudo uma grande bosta, uma grande farsa. Né? Mesmo que o Brasil quisesse, né, e que tivesse de maneira total, né, que não houvesse ninguém aqui no Brasil que questionasse a possibilidade de chegar nesse patamar. A gente jamais chegaria lá, porque para isso a gente teria que montar um arsenal bélico daquele tamanho, teria que ter uma população muito maior, porque só a China poderia chegar nesse nível, né? E ao mesmo tempo teria que ter aí essas inserções né, antipolíticas, né, nos países periféricos da maneira como eles fazem. Então isso é tudo uma grande ilusão da direita brasileira. Né? Mas vamos lá, para a gente finalizar aqui essa questão, tá, do Joãozinho, que agora eu vou revelar aqui o que aconteceu de fato com o Joãozinho, para depois a gente finalizar o vídeo com as nossas dicas literárias aqui. Tá? Então, pessoal, acontece o seguinte, essa questão lá de Brasília, na verdade, os dados que eu falei são esses mesmos. Tá? São esses mesmos. Tá? O que acontece? Um grupo de pastores, mais ou menos uns 200, se organizou, tá? Fez uma organização criminosa lá, para poder fazer o que eles fazem, enganar os fiéis, né? Vender ilusões, etc. e tal. E aí eles mandaram essas mensagens para as pessoas, dizendo, se você investir R$25, você ganha R$1 octilhão, 27 zeros. Eu não vou dar a notícia aqui para vocês, está aqui o link, né? E a outra proposta era essa, se você investir R$2.000, você pode ganhar 350 bilhões de centilhões de euros. Então ainda multiplica por 5 para poder essa montanha de dinheiro vezes 5 para dar os reais. Isso dá mais dinheiro do que existe no mundo. Mas, mais de 50 mil pessoas caíram nessa. Certo? Então vamos lá, a notícia é essa aqui. Pastores prometiam lucro de R$1 octilhão a fiéis, diz Polícia do Distrito Federal. Tá? Vou deixar o link da matéria do Estado de Minas. Tá? Organização criminosa, né, foi descoberta pela Polícia Civil do Distrito Federal e o golpe foi aplicado contra 50 mil pessoas. Segundo a investigação da polícia, diz a notícia, né, pessoas no Brasil e no exterior eram induzidas a investir quantias em dinheiro com a promessa, oportunidade, não pode perder nenhuma oportunidade, né, segundo Bill Gates, né, com a promessa de recebimento futuro de valores super altos, sendo persuadidos com o uso da fé alheia, da crença religiosa e invocando de uma teoria conspiratória apelidada de Nezara Gezara, né, que era o nome dessa doideira que eles estavam armando lá.
E aí isso tudo foi feito por mensagens falsas de Zap, Telegram, YouTube, com esses valores que eu passei para vocês aqui. E aí essa operação da Polícia Civil se chama Operação Falso Profeta. Eles prenderam 2 pastores que arrecadaram, né, para esse grupo aí de 200, olha só, nessa brincadeira em 5 anos eles arrecadaram 156 milhões de reais, enganando trouxas ou incautos, né? Pessoas que acreditam nessa tese aí de que você não pode perder nenhuma oportunidade, né? Porque aí você vai ficar bilionário igual o Bill Gates, como dizem os meritocratas, os adeptos da teologia do neoliberalismo dos últimos dias, né? E aí eles tinham 40 empresas fantasma, né? essa galera aí, e mais de 800 contas bancárias suspeitas, tá? Enfim, a maioria esmagadora eram pastores evangélicos. A Polícia Civil não quis divulgar o nome deles. Isso eu acho correto, tá? É a única coisa que eu acho correta aqui nessa história toda, porque eu acho que é isso aí, tá investigando, não tem ainda uma definição, tem que manter em sigilo, porque essa mistura entre justiça e mídia é sempre problemática, tá? Enfim, e aí para finalizar, né, o Bill Gates fundou a Microsoft, que é uma das maiores empresas do mundo hoje, né? E como eu falei, é uma meia dúzia ali de 10, né, que conseguem isso, e aí isso é vendido como uma coisa que qualquer um pode conseguir, né? E isso vai despolitizando a cabeça das pessoas, né? Porque as pessoas vão acreditando mesmo que a única coisa que se pode fazer para poder vencer na vida é isso aí, ó, é correr atrás igual um maluco, igual enfim, um desvairado ali, trabalhar 500 horas por dia, e 99% fazem isso, não conseguem, mas a pessoa não consegue enxergar isso, né? E alguns passam a acreditar, inclusive, em quantias que não existem nem no mundo inteiro, né? Para se ver como isso é uma coisa muito, muito bizarra, né? Tá? Enfim, e aí, né, para se ter uma ideia do nível de discrepância disso, a fortuna do Bill Gates dá 2 vezes e mais um pouco o PIB inteiro do Uruguai, que é um país, né? Então a gente está vivendo uma lógica meio, né, neomedieval aí, né? Essa gente tem muito dinheiro, é uma coisa absurda, né, que acaba gerando para eles um poder que, né, é inimaginável aí, né? Mas isso é apenas para ponderar, porque o nosso tema aqui, então, tem a ver com a questão do pensamento crítico e, ao mesmo tempo, também dessa questão, né, da mitologia do neoliberalismo, tá? E aí, pessoal, para finalizar, tá? Isso tem a ver, vamos lá, né? Vou deixar agora umas dicas com vocês para depois finalizar o vídeo com uma outra noticiazinha ali, tá? Que tem a ver com isso que a gente está falando, tá? De livros aqui para poder pensar essa questão do fanatismo religioso, quanto isso gera de perda para as pessoas, tá? Livro do Mário Justino, Nos Bastidores do Reino. Já li esse livro aqui tem muito tempo, falando sobre as falcatruas do Bispo Macedo, tá? No Brasil. Tá? É um livrinho bem interessante, com muita coisa aqui revelada, né? Como que essa gente, né, ficou milionária enganando os outros, tá? Obviamente que o Evangelho segundo Jesus Cristo, do José Saramago, tá? E, inclusive, o outro livro que eu vou deixar para vocês aqui rapidamente, é esse aqui também, tá? Do Peter Sloterdijk, Crítica da Razão Cínica, porque esses 2 exemplos que eu passei aqui têm a ver com razão cínica, né? Claro, assim, né? E cínico em todos os sentidos, inclusive no fato de que hoje se acredita que a única ideologia possível a partir de uma certa razão cínica ingênua é a ideologia do capitalismo, do dinheiro e tal, né? E aí isso vai despolitizando, emburrecendo as pessoas, e as pessoas perdem a noção dessas conexões mais amplas que geram, inclusive, os bilionários, né? E aí, eu acho que, inclusive, seria o caso de fazer hoje um romance, tá? O Saramago, infelizmente, não está mais entre nós, mas a gente poderia fazer um romance, o Evangelho segundo Diógenes, né? Que é justamente o cínico, né? da Grécia, que o Sloterdijk está querendo retomar de volta ali para poder refletir essa razão cínica, né? Então eu podia fazer o Evangelho segundo Diógenes para poder mostrar o quanto que isso aí é bizarro, né? E o quanto que tem de evangélico nessa crença na religião do neoliberalismo dos últimos dias, né? Que é muito constante aqui no Brasil.
Mais uma dica, tá? O Roberto da Mata com esse livro aqui, O que faz o Brasil, Brasil, que mostra, ele tem um capítulo aqui sobre a malandragem e o jeitinho, né? Que tem essas duas facetas aí, né? Aqui no caso, no vídeo de hoje, a gente falou de uma faceta, né, problemática, ruim, né? Tá? É a malandragem do mal, né? E aí passamos agora aqui rapidamente para a questão do pensamento crítico, tá? Poderia falar de 500 coisas aqui, mas deixo só essa dica aqui rápida de novo do livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, tá? Tem um capítulo aqui que é justamente o capítulo 17, tá? Na página 287, que ele fala do casamento do ceticismo e da admiração, tá? Quando você fica só na admiração, né, você dá dinheiro para o pastor, tá? E você conta a tua vida para o psicanalista, por exemplo. Não faça isso, certo? Tá? E você tem que ter o ceticismo e a admiração juntos, porque aí você não cai nessa, você não perde dinheiro, você não perde nada na sua vida, tá? E não caia nessa conversa fiada de Bill Gates aí também, que isso aí é conversinha fiada de marqueteiro de quinta categoria, tá? Para finalizar, acho que 2 livros falando sobre os mitos do neoliberalismo, tá? Mais uma vez esse aqui do Ha-Joon Chang, tá? 23 coisas que não nos contaram sobre o capitalismo, certo? E esse livro aqui do Noam Chomsky, que eu também já citei, que é o livro O Lucro ou as Pessoas, Neoliberalismo e Ordem Global. Eu acho que nem seria o caso de chamar esse livro aqui, o subtítulo não poderia nem ser neoliberalismo, porque ele fala muito mais do modo dos Estados Unidos de agir, né, do que qualquer outra coisa. Então, parte da reflexão crítica que amplia os nossos horizontes em relação a isso é entender que os Estados Unidos não são neoliberais. Eles não são neoliberais. Tem um Estado forte, entendeu? Um PIB muito grande e protegem a economia local com o Estado, com o governo, certo? Mas querem que a gente fique aqui flexibilizando tudo para eles poderem entrar, né, do jeito que querem, tá? Então o neoliberalismo é uma farcinha dos Estados Unidos para a gente acreditar e ficar aqui abrindo, né, as pernas para eles, e a economia brasileira piora enquanto eles protegem a deles, certo? E para finalizar, pessoal, né, um dos mitos aí é o tal do workaholic, self-made man, etc. Eu deixo de novo essa dica aqui do Byung-Chul Han, tá? Que é o favor fechar os olhos em busca de um outro tempo, tá? É uma nova postura em relação a isso que ele está sugerindo aqui. Beleza? Então, para finalizar, como eu falei, né, esse tipo de mito aí, nessa babaquice de discursinho motivacional de Bill Gates, essa conversa fiada, isso acaba despolitizando a cabeça das pessoas, as pessoas perdem as dimensões mais amplas das coisas. Querem um exemplo? O último aqui para finalizar o vídeo? Então, tem uma notícia que eu vou deixar para vocês aqui também, tá? Da Folha de São Paulo, de uns 3 ou 4 dias aí, e ela noticia o seguinte aqui, ó: Itaipu, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, usa R$1 bilhão da conta de luz para fazer política para o PT. Ela diz isso, tá? E aí, para fazer política para o PT, eles estão trabalhando nitidamente com a palavra política aqui como se fosse uma ofensa, como se fosse ruim fazer política, né? E essa é a chave para entender o porquê que essa gente acredita nesse tipo de coisa, né? Na verdade, a notícia diz o seguinte, ó: a região do entorno da hidrelétrica passou a receber projetos socioambientais de infraestrutura esse ano que não recebiam antes, né? Passaram a receber com o Lula agora. Eram 55 municípios, hoje são 434, tá? A matéria diz que a conta de luz não abaixou por conta disso, né? Porque a grande mídia comercial, assim, é contra investimento público, né? Eles estão dizendo que a conta não abaixou, mas eles defenderam o PPI do petróleo, que aumentou o preço para as pessoas, quer dizer, né? E a gente teve também aqui no Rio de Janeiro a experiência dessa gente das Americanas aí, pegando ações da Light, ficando com maioria ali, e a Light quase faliu, né? Pediu recuperação judicial, tá? Então, assim, é um bando de mito, né, que não se sustenta ao mínimo de estudo, tá? E se baseia nessa conversinha fiada de discursinho motivacional, de coach, né, o Bill Gates, né, como referência, como se todo mundo fosse chegar ali onde ele chegou, né? Então vamos raciocinar, vamos pensar, tá? E o canal aqui serve para isso. A gente faz aqui, dentre outras coisas, filosofia, política, arte, literatura, para poder ajudar as pessoas a refletirem, para pensar junto, né? Para, enfim, essas coisas aí, a gente aos pouquinhos ir diminuindo o nível de estupidez que a gente vem vivendo aí nos últimos anos.
Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no próximo vídeo do canal. Grande abraço, tamo junto, fui.